Boa noite a todos. Então, vamos agradecer mais uma vez. Agradecer ao Elcio aí pelo estudo, Elcio Pedras, pelo estudo, pela oportunidade, que nos são oferecidas. E pedir a Jesus que ilumine e abençoe todos nós. Em continuação, A gente está continuando, então, o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 3 da segunda parte, que começa na questão 149. Nós estamos hoje na 152. Eu, sinceramente, eu fiquei com a sensação que eu já li essa 152 essa semana passada. Alguém confirma ou desconfirma? Pois é, mas vamos lá. Não, com certeza eu li. Eu não sei se eu li aqui. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Resposta. Que não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Nós aqui temos, Mas e quem está fora? Quem nunca participou de uma reunião mediúnica? Quem nunca observou nada e não aceitou essa possibilidade? Então é aí que vem a questão. Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Verdade? Essa é uma questão interessante, dessa prova invisível, dessa confirmação invisível. No Espiritismo, nós temos conseguido muitas informações que mesmo que a gente esteja cego e surdo, sem ver nem ouvir, que é o meu caso, por exemplo, eu posso dizer que eu sou cego e surdo, que eu nunca vi nada e nunca ouvi nada assim, concretamente falando. Aqui mesmo, quem está nessa condição, tem como entender pela orientação, pelo ensinamento, pela lógica dos raciocínios que são desenvolvidos em torno do assunto. Mas quem não se permite conversar a respeito para entender um ensinamento, buscar uma lógica de uma série de acontecimentos em torno, pode não aceitar perfeitamente. E principalmente quem participa das reuniões mediúnicas vai ficando, eu diria assim, impossível recusar isso, recusar essa continuidade. Mas o que é importante para nós e é geral é que a ideia da continuidade da vida e a individualidade, ela acaba ficando registrada de alguma forma em todos os lados. Quem lê o Evangelho, por exemplo, vai ver muita informação a respeito. Quem observa a vida, quem vive e quem observa as pessoas morrendo, adoecendo e se afastando, as manifestações que são gerais. Então, uma pessoa morreu. Mas se a gente não acredita que essa pessoa vai continuar e que vai continuar sendo uma individualidade, para que a missa de 7º dia? De 30º? De 1 ano? Acabou? Certo? Não existe mais, não vai existir mais. Então para quê? Mas é geral, o cristianismo inteiro faz isso. Alguns evangélicos, alguns grupos evangélicos, não faz. Eles acreditam que depois que morreu, não é que acabou tudo, mas tinha que ter feito antes, enquanto estava vivo. Que depois que morreu não tem jeito mais. Então não precisa nem orar por essas pessoas. Alguns grupos têm esse comportamento, Mas, em geral, de alguma forma, todos nós continuamos acreditando nessa existência. O que o Espiritismo traz para nós é uma orientação que direciona nosso raciocínio
para a gente entender melhor, para a gente visualizar mentalmente melhor a continuação da vida. Então você vai poder continuar imaginando aquela pessoa como ela sempre se apresentou para você, principalmente as pessoas com quem nós convivemos. Você vai poder imaginar essa pessoa e desenvolver uma certeza que em algum outro momento você vai encontrar essa pessoa. E aí, isso é um fato. Tá? Todos nós vamos encontrar quando nós formos, e nós também vamos, e ao ir, encontraremos com a nossa individualidade e com essas outras individualidades que foram antes de nós. Se nós conseguirmos desenvolver essa certeza, nós derrubamos muito de ruim que a morte apresenta. Certo? Mas a gente acredita? Um dia desse eu estava precisando de uma live e o assunto era meio, vamos dizer assim, meio tenebroso, né? Falando dessas questões dos fins dos tempos aí, o título era a hora está chegando. Tipo assim. Então nós levantamos uma série de hipóteses, né, sobre essa continuação mesmo, sobre a transição planetária, a transição moral que nós estamos passando. E levantamos uma série de questões nessa linha. E o estudo é uma conversa. É uma conversa sobre um determinado assunto. Monta um grupo, o pessoal, a sede é em Volta Redonda, no Rio. Eles reúnem pessoas de todos os lugares. Tinha gente de São Paulo, do Rio, de outros estados também, daqui de Belo Horizonte mesmo, de Minas, né? E aí, a pessoa que é convidada, que no caso era eu, fala então de 20 minutos sobre o assunto principal e depois abre o debate. E aí cada um fala uma coisa. Aí uma das pessoas que estava presente lá ficou falando da delicadeza que é falar sobre esses assuntos para pessoas que não estão ligadas diretamente ao conhecimento espírita. E falou inclusive da delicadeza que é, por exemplo, quando você vai falar de guerra. Porque você fala de uma guerra, se você for usar o que a gente está aprendendo, de que ninguém morre, você vai falar, bom, a guerra mata corpos, não mata espíritos. As pessoas que estavam na guerra e que nos noticiários morreram, não morreram. Morreram os corpos, as pessoas estão vivas. Aí ele falou da delicadeza disso e de outros pontos que foram levantados, né? De como é difícil, às vezes, falar sobre isso. E ele falou, a gente sabe dessas coisas, mas a dificuldade é tão grande que não se pode falar a respeito, conversar a respeito, até para não ferir, para não ofender as pessoas. Mas ele falou de que a gente sabe essas coisas. Então eu peguei nesse ponto aí, sabe? A gente sabe essas coisas, você diz. Sim. Falei, pois é, mas a gente vive essas coisas? Essa é a questão. Eu vivo intimamente isso que eu já digo que sei? Ou sei também para fora como a maioria? Eu tenho só mais uma teoria, um pouquinho mais sofisticada, e por isso eu tenho medo de falar a respeito, eu não sei como conversar, porque um perguntou como falar isso para o meu filho. E não é difícil. Porque, na verdade, não precisa falar para quem não quer ouvir ou para quem não está preparado para ouvir. Mas é preciso saber e viver de acordo com isso que sabe. Silenciosamente, na maioria das vezes. Não precisa falar para não agredir, para não ofender,
mas pode vivenciar para demonstrar que isso que você está vivenciando é fato, é real e você está vivendo isso. Por isso é preciso saber, nesse sentido. Saber fazendo, vivenciando, sentindo, exemplificando. Essa é a distância que está. O vivenciar é a distância que está entre o aprender, o compreender e o demonstrar naturalmente. Então, se nós passarmos a viver assim, as pessoas vão perceber naturalmente que você está fazendo, você não está falando. Você não está passando uma teoria para aquela pessoa. Não está, fazendo lavagem cerebral. Você está se comportando de acordo com o que você aprendeu e compreendeu. Certo? Então, em tudo isso, e nessas coisas todas, que especialmente no Espiritismo nós temos condições, mas dá para utilizar os recursos que as outras crenças têm também para ilustrar a individualidade. As crenças evangélicas, né? Os que seguem o Evangelho, têm condições, se aceitarem a interpretação na visão espírita, você vai chegar, por exemplo, e vai perguntar para uma pessoa se ela já viu falar sobre a ressurreição de Jesus. Certo? Você já viu falando, já? Antes de vir para cá. Viu? Você era católico, né? E viu falar sobre isso. Então, se eu te falar que a ressurreição de Jesus foi uma das demonstrações bíblicas da individualidade, da continuação, ficaria fácil aceitar? Relativamente fácil, né? E se pudesse ter uma contestação? Ah, mas isso foi Jesus. Comum ouvir isso também, né? Ah, isso foi Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Aí a gente poderia dizer que Jesus falou, e está escrito também, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais? Está escrito na Bíblia isso? Sabe onde está, Delano? Eu não sei, não. No Evangelho do João. Evangelho do João, né? No capítulo, versículo, aí também é demais, né? Entenderam? Mas já é suficiente para todo mundo. Quer dizer, quem leu mais ou menos a Bíblia já tem noção disso, já ouviu isso. Então, o que vai acontecendo? Você vai pegando a própria Bíblia e vai achar esse raciocínio embasado na Bíblia, com capítulo, versículo e tudo mais. Oi. E tem a parte de perfeito do vosso Pai Celestial, do vosso Pai, então, Pai de todos. Isso, exatamente. Quer dizer, como se nós vamos ser perfeitos se a gente morrer? E fizer essa misturada toda que cada um fala aí. Então, para ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, não sendo perfeitos ainda, nós vamos ter que continuar em individualidades, nascendo, vivendo, morrendo e voltando, até chegar lá. Então, tem uma série de raciocínios que nos levaria a essa individualidade. E aí o Kardec traz aqui um bom comentário a respeito, e fala assim: os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta.
a diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é a consequência da sua individualização. Então, estudando a doutrina, lendo as obras todas, mostrando a continuidade, a sobrevivência, as manifestações, aquela pessoa específica se manifestando e se identificando de alguma forma, isso para nós vai deixar mais claro ainda, para nós aqui dentro do Espiritismo, né? Então nós temos condições de entender isso e passar a viver naturalmente de acordo com essa crença. E essa vivência de acordo com essa crença, tendo possibilidade de demonstrar assim com naturalidade, sem forçar barra nem nada, nós vamos mostrando, se necessário, para as pessoas, essa vivência que para nós é verdade e elas vão perceber. Certo? Se não houvesse após a morte, senão o que se chama de grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo. E então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, desde que há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. Então, as manifestações têm a distinção daquela individualidade que se manifestou. Certo? E aí vai ficando cada vez mais claro. Mas nós temos que admitir a possibilidade e estudar o assunto. Se não existisse religião, pelo menos aparentemente, né? Supondo que existisse só filosofia e que não existisse nas religiões ou nas filosofias as disputas humanas para se sentirem ou se demonstrarem superiores aos outros, e houvesse pelo menos nesse aspecto uma igualdade, todos poderíamos conversar sobre todos esses assuntos e facilitaria o entendimento. Mas o que dificulta, e deve estar certo que Deus permite, né? É exatamente as disputas. Porque as religiões querem cada uma ser mais poderosa do que a outra. Cada uma quer ter mais a verdade do que a outra. Então, as pessoas que estão em determinado lugar estão ali muitas vezes porque receberam uma promessa de que terão privilégios depois da morte, por exemplo. Certo? Aí, para ter mais adeptos, e isso acaba sendo mais lucrativo, no passado eu acho que era até mais forte isso, há uma necessidade de manter as pessoas no grupo e fazer com que as pessoas estejam no grupo, para o grupo ter essa ideia, essa sensação do poder. Para que elas se mantenham, o que nós temos que fazer? Mostrar para elas, de alguma forma, também teórica, de que aqui é que está a salvação. Só aqui. Os outros, tudo errado. Coisa do demônio, do diabo, do Satanás, entendeu? Tudo errado. Tudo contrário. Aqui que tem a verdade. Se você vier ficar aqui, aí você vai ser salvo. E nós estamos movidos ainda à vantagem. E de preferência uma vantagem que exija um mínimo de mim. Aí eu pego a fala do Paulo, que você citou outro dia, né? Eu pego a fala do Paulo e falo, crê no Senhor Jesus e será salvo.
Aí você chega aqui e fala, você crê no Senhor Jesus? Creio. Então você está salvo. Então você pode apostar na sua salvação. Vou te passar um envelope para você colocar o tanto que você aposta na sua salvação. Qual é o valor da sua salvação? Não estou inventando isso não, tá? Isso é fato. Qual o valor da sua salvação? Você aposta em tantas outras coisas, agora está se tratando da sua vida. Quanto você aposta? Aí você pega o envelope e coloca o que você tiver. Certo? Vira um jogo material, um jogo financeiro que traz, de alguma forma, o poder para aquele grupo. E um poder de atrair mais ainda pessoas poderosas materialmente falando, para apostar também e ter uma certeza, talvez enganosa, da própria salvação, porque pagou de alguma forma por isso. Mas para que eu tenha esse poder e que faça desse poder de doação que as pessoas tenham, eu consiga fazer templos maravilhosos e fazer uma série de coisas no mundo, comparando e competindo com os poderes financeiros do mundo, eu preciso então usar todos os recursos para manter as pessoas aqui. Entenderam a ideia? Então isso aí acaba impedindo que as pessoas estudem e descubram por conta própria que não precisa nem de acreditar para ser individualidade. Que a proposta do Evangelho, bem entendida, diz para nós precisamos ser bons. Nós estamos desenvolvendo a nossa humanidade. Então, humanidade seria sinônimo de bom. Bom com quem? Com todos. Como é a caridade aí, conforme entendia Jesus, né? Questão 886. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Faz isso e não precisa ter religião. Certo? Só isso. É só fazer isso. É fácil, né? Benevolente com todos é facílimo. Entenderam? Então, a individualização ainda se evidencia quando esses seres povoam. Aí mesmo, Adelante? Isso. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Certo? Como assim? A pessoa vem e se identifica, fala o nome, fala detalhes da vida dela que só ela e uma ou outra pessoa dessa família sabia. Tem pessoas que têm segredos que só uma pessoa sabe. Numa manifestação dessa, ela revela esse segredo. Um título, por exemplo, uma das coisas que fez o Arnaldo Rocha começar a se identificar com o Espiritismo foi o fato do Chico ter falado para ele sobre a Meimei. Porque eles não falavam isso com ninguém.
Ele a chamava de Meimei, mas ninguém sabia. E o Chico falou, ele nunca tinha visto o Chico, ainda tem isso. E o Chico, isso foi uma das coisas. O que passou, ele era ateu, né? O Arnaldo, ele era ateu. Né? Então, e quantas outras coisas assim que tinha? O filme, aquele filme do Chico, né? Aquele lá do Tony Ramos, que o Tony Ramos era pai do menino lá que tinha sido morto acidentalmente pelo outro, né? Pelo amigo, e eles não aceitavam de jeito nenhum. Até o dia que a Cristiane Torlone, né? Que era a mãe do menino no filme, né? Ela vai lá no Chico e recebe uma carta do filho falando que o outro era inocente. Falou coisas da família lá que só eles sabiam. Inclusive, falou coisas que o vovô tinha falado para ele, que era um segredo que existia entre o Tony Ramos, que é o ator, e o vovô, o pai dele, que tinha desencarnado. E o filho revelou isso. E ninguém sabia. E isso vai constatando essa individualidade. Mas é claro que tem jeito da pessoa não acreditar nisso. É só negar. Para as pessoas acreditarem, há um esforço muito grande, não é de convencimento, que a doutrina espírita não se propõe a convencer ninguém de nada. É cada um que se convence estudando. Mas se fosse convencer, a gente teria que fazer um esforço muito grande para explicar essas coisas todas detalhadamente, para convencer especificamente a um ou outro. O esforço que a gente faz aqui de estudo é para um autoconvencimento. Então, eu não pretendo que vocês saiam daqui sabendo tudo isso que eu falei, aceitando e concordando, e acreditando. Mas eu sei que ao estudar esse assunto aqui, para passar, eu melhoro o meu conhecimento e o meu convencimento. Na medida que cada um vai ouvindo, repetindo, insistindo ao longo do tempo, vai se convencendo também. Certo? Pelo outro lado, hein? É dar à pessoa a capacidade de raciocinar. Isso, dá ela o material para ela usar raciocinando. E aí vem aquela situação, né? Ouça quem tem ouvido. Isso, quem tem ouvidos. Exatamente. Então não há essa necessidade na doutrina espírita de convencer. A gente está estudando a doutrina sem nenhuma disputa, sem nenhuma preocupação de convencer as pessoas. A gente tem uma preocupação de explicar para quem quer entender. Então, qualquer pessoa que chegar e perguntar sobre um determinado assunto, a gente vai responder à luz da doutrina sobre o assunto que a pessoa perguntou. Se contestar, tudo bem. Tem aquele caso do Eliseu Rigonati, né? O caso do Eliseu, que tinha um amigo médico espírita e que não acreditava na mediunidade, mas ele era espírita, e muito estudioso, inclusive, muito sábio até, né? Então encontrou um dia com o Eliseu e falou desse amigo, o Eliseu, e disse que gostaria de ver um dia um encontro dos dois, para que eles conversassem sobre o assunto, que o Eliseu era estudioso, escritor e tal, né? E que uma conversa entre eles lá poderia ajudar o amigo dele lá. E aí marcaram lá um jantar um dia, coisa aquela chique, né? Foram jantaram, conversaram sobre diversas coisas, até que chegou o momento da comprovação, do convencimento, né? E o cidadão chegou com o Eliseu e já foi logo de cara, né? Não, porque eu não acredito na mediunidade, eu não aceito essa tese da mediunidade. Eu já li Allan Kardec, já li o Leon Denis, já li o Camille Flammarion, já li esse, aquele e outros mais, né? Mas nenhum deles conseguiu me convencer dessa questão da mediunidade.
O que você diz a esse respeito para me convencer? O Eliseu falou, vamos fazer uma combinação? Eu vou te pedir para você me fazer essa pergunta daqui a 50 anos. Aí, não, mas 50 anos é muito tempo. Daqui a 50 anos nós já morremos. Foi então ótimo. O que morrer primeiro, volta para convencer o outro se existe ou não mediunidade. Combinado? Combinado e cortou o assunto, mudou de assunto e cortou. Entendeu? Alguns anos depois, o médico morre. E veio, através da mediunidade, conversar com ele e receber a notícia de que já tinha desencarnado e que agora estava se manifestando através de um médium. E, portanto, usando a mediunidade do médium para receber algumas informações que ele não tinha conseguido assimilar ainda. Não discutiu. E não há essa necessidade. Não há como você convencer alguém que não quer se convencer. Tá? Pode conversar, hein? Tem pessoa da razão. Exato. Isso acontece sempre. Não somente em relação à mediunidade, mas também diversos assuntos, como a própria reencarnação. As pessoas vivem questionando esse negócio de reencarnação, né? Eu tinha um colega de trabalho que ficava me questionando reencarnação. Ele era o guarda lá na CEMIG na época. Cara simpático, inteligente, né? Evangélico, daqueles ferrenhos, né? Muito conhecimento, inclusive, da Bíblia. Ele chegava para mim e falava, Valdir, isso é uma pena, né? Você precisa encontrar Jesus. Eu falei, pois é o que eu estou procurando, rapaz. Pois é, você precisa vir para cá, para você encontrar Jesus. E tá, eu estou procurando, mas eu preciso encontrar do meu jeito. Eu vou chegar lá. Calma. Aí ele sempre falava isso, sabe? Um dia eu falei, vamos combinar uma coisa? Vamos esquecer a religião e vamos conversar sobre a lógica das coisas, porque a questão dele era a reencarnação. Vamos conversar sobre o assunto com lógica e sem religião? Aí ele recusou. Falei, tudo bem. Ele não quis. Não, eu não posso negar Jesus, não posso negar Deus, a religião. Então, tudo bem, não tem como a gente conversar. Porque não está escrito reencarnação na Bíblia em lugar nenhum. Então, não vou achar essa expressão em lugar nenhum para te dar referência. Né? Mas tem de uma forma mais ou menos velada, porque esconderam. Se você quiser conversar filosoficamente sobre o assunto, tudo bem. Se não, fique na sua, fique na minha. Um dia a gente encontra. Pronto, nunca mais falou mais sobre isso. Sim. Aquela parte do doutor da lei, o doutor da lei, de poder do poder de Jesus. Sim. Não serve. Para quem não quer, não tem nenhum argumento que serve. A pessoa que não quer aceitar, nenhum argumento convence. Também aquela colocação de Paulo que foi dada ao homem morrer apenas uma vez. Isso. Então eles usam esse aí, quem morreu está dormindo, que vai dormir até o dia do juízo final. E aí tem uma série de argumentos que contradizem esse, e eles ficam com ele, porque esse é fregado. E aquela outra parte também, quem está atrás lá não pode praticar o Lázaro. Isso, a questão do Lázaro e do rico e Lázaro. Tem uma série de argumentos bíblicos contrários que eles usam. Favorece esse entendimento. Isso. Faz o desenho de interpretação e acabou. Isso. Então, se a pessoa não estiver aberta para entender, ela não vai entender. Não há capacidade de convencimento para quem não quer. Ela derruba tudo. Então é melhor não gastar tempo. Espera aí só um pouquinho. Também não sou a favor dessa questão de convencimento, né? Ou de converter a pessoa, não.
Mas veja bem, tá lá, conhecereis a verdade vos libertará, né? Bom, se eu, dentro da doutrina espírita, tenho essa visão, estudo, procuro saber, conheço a fé raciocinada, meu Deus, nós teríamos uma questão de partilha, uma questão de humanidade, partilhar esse conhecimento, mesmo porque quando os apóstolos, né, eles estavam muito felizes de poder falar da verdade que Jesus pregou. Então, assim, não é questão de querer convencer a pessoa, mas que o conhecimento da doutrina espírita tem que ser levado de alguma maneira. Eu acredito que tenha, por uma questão de partilha, de humanidade. Como que eu vou... a gente sabe de muita coisa boa para ficar só aqui. Não, mas não fica só aqui. Fica lá também, com a nossa vivência, em princípio, até que a curiosidade liberte a pessoa para ela fazer perguntas e querer entender a respeito. Enquanto isso não acontecer, o ouvido está fechado. A pessoa, quando não quer entender essa grande verdade, ela arranja mil e uma desculpas. É isso, exato. Então, é perder tempo. Isso. Atirar pedras aos porcos. Está no Evangelho. É difícil libertá-lo em todas as correntes que ele penetra. Isso. Talvez não sei se foi você quem disse. Se foi bom, fui eu. Se foi ruim, não foi não. Isso é um indivíduo, por algum tempo frequentando o centro, que o Chico participava. Eu vou, Chico, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, informar com o Chico. Eu tive estudante, tudo, um amigo que tem muito espiritismo, e ele falou comigo o seguinte: esse negócio de reencarnação não existe, não. Eu queria ver você, Chico, quer dizer que não existe? Ele falou, não existe. Então, obrigado, Chico, que sabe todos feridos. Passou uns 2 anos, 3, 4 anos. Ele foi desenvolvendo lá, encontrou o Chico. Poxa, Chico, a mesma vez, Chico fala para mim, desculpa, mas tanta gente me procura. O que eu posso ajudar? Não, porque eu falei que uma vez que eu tinha estudado tudo que reencarnação não existe. Então agora eu cheguei à conclusão que ela existe. Você mesmo então existe. Pronto. É isso. É bem isso. A pessoa que quer fixar uma ideia, não, tem que deixá-la quebrar a cara, passar por algumas dificuldades, para ela entender que realmente aquilo que está acontecendo não é natural. É uma coisa que está acontecendo para alertar para a grande verdade, sabe? Mas quando Jesus reuniu os apóstolos, ele deu as instruções a eles, né? Mateus capítulo 10, a partir do primeiro versículo, né? Ele reúne os apóstolos, escolhe, né? Seleciona, confirma os apóstolos, aí ele vai dar as instruções para eles. Não procureis os gentios. Não entreis nas cidades dos samaritanos. Procurai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ao encontrar, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Tá? Limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsai os demônios, mortos, de graça recebestes, de graça dai. Primeira instrução que Jesus deu para os apóstolos, para nós hoje. Quem são gentios hoje? Aqueles que não querem saber ainda. Não procureis. Você vai gastar tempo. Não entreis na cidade dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos representavam um grupo de pessoas religiosas
que seguiam seriamente a crença deles. Tão sério que eles se indispuseram e aceitaram essa indisposição com os judeus tradicionais, porque eles tinham um critério e queriam seguir firmemente o critério deles. Mas aí ele propõe procurar antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são para nós as ovelhas perdidas da casa de Israel hoje? Nós. Nós somos. Os grupos, os centros onde nós vamos encontrar as ovelhas perdidas que vão chegando, renovando, aumentando e continuando bem gradativamente. E para essas nós podemos falar sobre esses assuntos, porque quem está perdido está, na verdade, procurando o caminho. A verdade é. Então eles vão chegando e vão se dispondo a achar a verdade. Por quê? Primeiro chega desesperado de alguma forma, com suas dúvidas, seus conflitos, e vão encontrar o consolo que a doutrina propõe que exista e que a gente passe. O consolo. Depois do consolo, vem a orientação. Então, quem é a pessoa que vai esclarecer, que vai orientar? Alguém que de alguma forma consolou. Como que consolou? Porque às vezes, silenciosamente, a pessoa que já entendeu a mensagem passa uma vibração boa, uma vibração agradável, passa uma segurança, passa uma certeza de que essa pessoa está intimamente bem, está vibrando bem e a presença dela foi boa para mim. Então eu posso conversar com essa pessoa e ouvir o que ela tem para me dizer. Aí sim começa a abertura para trazer os conceitos, trazer a filosofia, trazer até a letra mesmo da doutrina, e a pessoa estará aberta para ouvir isso, porque ela está naquela fase que agora já vale tudo, até espiritismo. E aí ela vai começar a entender o espiritismo e vai entender que no centro espírita não tem nada daquilo que falaram com ela em outras épocas e que ela nem procurava saber porque tinha medo. Muitos têm medo, até de conversar a respeito. Tem muitas pessoas que dizem, e dizem mesmo isso, que o Satanás é tão esperto, é tão audacioso, né? Que ele é capaz de fazer coisas que pode mudar até os eleitos. Está escrito também na Bíblia isso. E as pessoas usam isso dessa forma literal, levando para o lado do terror, para quem aceitar uma outra conversa, uma outra doutrina que não esteja na Bíblia. Aí essa pessoa já tinha receio e pronto. Exatamente. Então, tem muito recurso para fazer o contrário. Tá? Hein? Isso, exatamente. Então, aí vai assim, mas essa verdade, tá, é verdade para quem? Todas as igrejas dizem que pregam a verdade. Que a verdade do Evangelho, está dizendo lá, conhecereis a verdade os libertará, né? E todos citam isso. Tá, mas e a verdade? Qual que é a verdade? É verdade para mim. Reencarnação é verdade para mim. Não é verdade para a pessoa que eu acabei de conhecer e que está numa outra doutrina que não aceita a reencarnação. Para ela, essa minha crença é totalmente falsa. E quantas outras coisas? A própria interpretação do Evangelho, se for feita por um espírita diante de uma pessoa que está evangélica, por exemplo, ou mesmo católica, ela não vai aceitar, porque ela não vai ouvir e analisar o que está sendo falado. Ela vai
conversar com alguém que é espírita e que é suspeito. Nesse sentido. Então ela não vai prestar atenção. O ouvido está fechado para isso. Entendeu? Então, aqui nós ouvimos, entendemos e começamos a aceitar que é verdade. Na medida que essa verdade vai sendo aceita, compreendida, nós vamos passando a nos libertar com essa verdade, que é verdade para nós. Quando nos tornamos libertos dos conceitos e preconceitos, das dificuldades que o mundo apresenta, quando passamos a conviver realmente de acordo com esse aprendizado, demonstrando que ele é verdade para nós, sem contradizê-lo nos comportamentos contraditórios, aí seremos observados. E no momento certo para cada um, vão procurar saber. E além disso, as verdades que as doutrinas ensinam e que fazem as pessoas modificar, fazem muitas pessoas de bem, que serão salvas, que serão libertas, não pelo conhecimento ou pela teoria, mas pelo comportamento, que é o que vai valer. As pessoas se tornam boas. Existem muitas pessoas boas em todas as religiões, até em não religiões, pessoas que são naturalmente boas. Então não tem que estar numa ou noutra doutrina para você dizer que já é bom. Tem que estar em um único comportamento, independente da doutrina, que é a bondade vivenciada e aumentada cada vez mais. Certo? Valdir, Sim. na campanha do Quilo, tem um ano entregando a mensagem nossa, que a gente sempre deixa, e essa pessoa, a mulher evangélica, sempre aceitava. Não doava, assim, aceito sim. Depois de um ano, ela me deu uma tela, desse tamanho, grandão. E agora eu não vou aceitar a sua, eu queria que você aceitasse a minha. Eu disse, claro, aceito sim. Eu sabia que ela ia perguntar na outra campanha do Quilo. Eu tive que fazer um estudo a respeito daquilo que ela me passou, para mim não entrar em contradição com ela não ficar ruim comigo e eu ficar ruim com ela. Eu não me lembro o que é, vai estar guardado em casa. Mas eu fiz isso. Eu achei que eu fiz correto. Até hoje faz campanha do Quilo. Não mudou de lado. Mudou até um daqueles becos lá, uns becos que a gente fala lá, bem forte e tal. E fiquei bem com ela. Ali no Ermelinda, você vai, desce na Pinheiro, aí você sobe, vira à esquerda, logo depois vira à direita, tem uma subida que vai sair lá no Anel. Sim. Subindo ali, tem uma senhorinha evangélica, que ela ficava lá da janela olhando. A hora que a gente chegava lá, ela vinha trazendo, ela sempre doava. Essa não aceitava a mensagem. Eu não sei se ela está lá, tem muitos anos isso. O ruim é um ateu que a gente foi tentar pegar ele e aí complicou. Então essa senhora um dia chegou para mim, um dia e falou assim, vocês parecem umas pessoas tão boas, que pena que vocês estão nessa religião, né? Falei, pois é, né? Aí ela trazia a mensagem dela. Ela sempre trazia, me dava, eu aceitava, e de vez em quando ela fazia algum comentário, mas ela doava, sempre dava alguma coisa. Eu acho que vocês são bons. Vai com Deus. Estou terminando já. Então, vocês, quem sabe um dia, né, se vocês vão aprender pela palavra, né? Falei, não, tudo bem, nós vamos chegar lá devagarinho e tal, mas ela sempre doava alguma coisa, né? Então é isso. Gente, vamos então? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus amigo,
nós agradecemos e oferecemos essa nossa vibração e oração de hoje a todos os nossos irmãos que foram citados, direto ou indiretamente. A todos nós pelo reforço dos nossos comportamentos dentro dessa doutrina que nós acreditamos que traz não a verdade absoluta, mas uma boa parte da verdade necessária às nossas transformações. A todos aqueles encarnados ou desencarnados que vivenciando as doutrinas que aprenderam, alguns se decepcionaram porque não praticaram devidamente, outros porque acreditaram simplesmente nas promessas e se perderam diante das promessas, especialmente depois de desencarnados. A todos, Senhor, que estamos buscando o conhecimento da Tua verdade, a paz, o amor e a harmonia, e que num dia, em algum momento, possamos nos encontrar todos e entender que estávamos todos buscando a mesma coisa. Que o Teu amor nos envolva agora e sempre, que assim seja. Obrigado. 153.